A paz do Senhor Jesus, meu querido, tudo bem com você? Eu sou o pastor Maicon, aqui do canal ID Sem Fronteiras. Se você não me conhece ainda, você pode se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like se gostar desse conteúdo e dos outros também que nós temos aqui. E que você possa também deixar o seu like para o engajamento aqui dos vídeos do canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses temas dos quais nós falamos aqui no canal. Então hoje nós iremos falar sobre um tema um tanto polêmico para algumas pessoas, mas para nós um tema normal, comum, que nós entendemos que Deus deu ênfase a esse tema no decorrer de toda a Bíblia Sagrada. Que nós vamos falar hoje sobre a idolatria. Então fique aqui conosco até o final desse vídeo e vamos de estudo bíblico para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Fica com a vinheta e já já nós estamos aqui de volta. Ô glória, vamos lá então, queridos, a paz. Meus amados, já queria rapidinho deixar aqui bem claro, eu tenho colocado poucos conteúdos aqui no canal, mais por causa da falta de tempo mesmo, tá? O canal não parou, não irá parar, nós iremos prosseguir, mas de acordo com a nossa disponibilidade, né? Porque nós trabalhamos, nós temos nossos deveres de casa, temos, né, uma série de responsabilidades, as quais nós temos que cumpri-las, né? Para depois a gente ter aqui este momento aqui do canal. Mas hoje irá ser uma bênção, nós iremos falar sobre a idolatria. E eu quero aqui já orar rapidamente para que o Senhor possa nos abençoar nesse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, Senhor, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia, Senhor. Que o Senhor possa nos dar o entendimento, Senhor, da Tua palavra, que nós possamos compreender a Tua vontade, Senhor, nesse dia, e que possamos também, Senhor Deus, se necessário, se consertar, ó Pai, diante da Sua presença, sabendo e tendo o conhecimento nesse dia daquilo que agrada ao seu coração e daquilo que também não agrada, Pai. Assim nós te louvamos e te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos compreender, ó Pai, e aceitar em nossas vidas a Sua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, vamos usar aqui para esse estudo 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 14. Só o versículo 14. Amém? Diz assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria. 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Então o apóstolo Paulo aqui faz a seguinte afirmação para os coríntios, né? Os da cidade de Corinto. Fujam da idolatria. Por que Paulo, o apóstolo Paulo, disse isso aos coríntios? Porque certamente havia idolatria no meio da igreja, no meio do povo. E Paulo lhe traz uma exortação, né? Ele traz uma exortação para que o povo de Deus fugisse da idolatria. E nós vamos entender aqui o porquê, começando pelo significado da palavra idolatria. Idolatria significa culto que se presta a ídolos. Segundo, amor excessivo, admiração exagerada. O que nós entendemos? Culto que se presta a ídolos. O que é um ídolo? Uma imagem de escultura, pode ser até um carro, dinheiro, algo que você idolatra, algo que você dá ênfase e dá mais importância a qualquer outra coisa na sua vida, algo que você dedica a sua confiança, né? Então, primeiro significado de idolatria, culto que se presta a ídolos. Segundo, amor excessivo, admiração exagerada. Então, amor excessivo, quando nós amamos alguém de forma exagerada, que é fora da conta, é um amor assim
capaz de tudo, até de matar e de morrer, né? É uma dependência, a pessoa se torna dependente, né, daquele ato, daquele amor, que na verdade não é o amor de Deus, né? Então, o amor excessivo, a admiração exagerada, a idolatria, né? Quando nós colocamos alguém acima de Deus, quando nós reverenciamos alguém mais do que a Deus, quando nós prestamos culto a alguém e não prestamos o nosso culto, a nossa adoração a Deus, né? A etimologia da palavra idolatria, ela vem do grego, né? E no latim é idolatria também, né? A expressão. Dicionário bíblico. No dicionário bíblico, o significado é adoração a deuses falsos, às vezes por meio de imagens, né? Qualquer coisa que nos afaste da adoração ao único e verdadeiro Deus. Então, segundo a palavra, segundo o dicionário bíblico, né, o dicionário comum de português, vai dizer que a idolatria é culto que se presta a ídolo, amor excessivo, admiração exagerada. E o dicionário bíblico vai dizer que é a adoração a deuses falsos, por meio, às vezes, de imagens. E é qualquer coisa que nos afaste da adoração ao único Deus. É qualquer coisa que nós colocamos, seja imagem, seja pessoa, seja qual for, seja pessoa ou imagem, nós adoramos e colocamos isso acima de Deus, fazendo com que isso venha nos afastar da adoração ao verdadeiro Deus, aquele único que é digno de toda honra e de toda glória. Primeira passagem aqui, Romanos capítulo 1. Lá em Romanos, na carta a qual Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1 está escrito o seguinte. Romanos capítulo 1. Pegue aí a sua Bíblia, vamos lá na palavra de Deus extrair o conteúdo desse estudo dentro da palavra. Romanos capítulo 1. Me perdoe, eu estou com uma Bíblia aqui que eu não tenho costume de usá-la muito. Demorei um pouquinho para achar. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Vamos lá. 18. A idolatria e a depravação dos gentios. Vamos ler. Diz assim, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, em mentira. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências e pelo que Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de prostituição, iniquidade, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eita glória, maravilha. Então aqui, com esse texto, nós podemos entender que a idolatria, ela está muito mais ligada, né? Não somente às imagens de escultura, não somente às coisas materiais, mas também ao coração do homem. Porque, assim como diz aqui, ó, pelo que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Homens que fizeram obras, esculturas, né, em adoração a eles, né, como o rei Nabucodonosor e alguns outros, que fizeram imagens de escultura, segundo a sua própria imagem, né, segundo a imagem de répteis, de quadrúpedes, a imagem de animais, e adoraram essas imagens, adoraram, né, essas pessoas como se fossem um Deus na terra, fazendo dessas pessoas um Deus para as suas vidas, né? Então aí começa a idolatria. E o apóstolo Paulo é interessante que aqui na carta aos Romanos ele começa falando das imagens, ó. Mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E ele depois, no versículo 25, ele continua dizendo assim, ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, aquilo que Deus criou, homem e mulher, macho e fêmea, cada um com a sua particularidade, cada um com as suas obrigações, cada um com o seu corpo. Aqui está dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, colocaram a si mesmo acima de Deus, servindo ao seu próprio eu, servindo a sua própria carne, tornando o seu próprio ídolo. A pessoa se ama tanto, né? Eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim. Amém, isso é maravilhoso. Mas até o certo limite. Até o certo limite. Porque não podemos tornar nós mesmos um ídolo para nós mesmos. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Olha que interessante. Acima de tudo, ame a Deus. E o próximo nós amamos como a nós mesmos. Então nós devemos amar mais a Deus do que a si. Nós devemos amar mais a verdade de Deus em obediência do que a nossa verdade, do que a nossa própria verdade. Então aqui Paulo ele fala que mudaram a glória de Deus em mentira. E aí diz aqui que no 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. E aí começa a falar da homossexualidade, né? Que mudaram, né, as suas mulheres o costume natural, o homem também, e não se importaram de ter o conhecimento de Deus. E mesmo sabendo da verdade, no versículo 32, os quais conhecendo a justiça de Deus, sabendo que Deus não aceita, sabendo que Deus não colabora
E ele não tolera isso, mesmo sabendo. Olha o que fala aqui. Que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, aqui Paulo está se referindo a pessoas que sabem que Deus não aprova a sua prática, sabe que Deus ele odeia a idolatria, sabe que Deus odeia, né, a desobediência, mas ainda praticam e ainda vão além de praticar, ainda influenciam pessoas a praticarem a mesma coisa. Então vamos lá então. Então, qualquer coisa que nos afaste da adoração, né, ao único Deus verdadeiro, qualquer coisa que nos afaste é a idolatria. Tá bom? Então, a idolatria é um pecado que o povo de Deus... Opa! Fiz aqui um... Vamos sair aqui não, irmãos, da fiação. A idolatria é um pecado que o povo de Deus cometia repetidamente através da sua história. A idolatria, ela vem sendo cometida desde o princípio, desde a criação. E Deus ele vem tratando isso no coração do ser humano. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, Israel. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos. O primeiro caso em que Israel se envolveu de modo global com a idolatria foi na adoração do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo de Deus os 10 mandamentos, o povo lá embaixo, após a demora, após o tempo passar e Moisés não voltar, não descer do monte, fizeram um bezerro de ouro para adorar e o adoraram. Frequentemente o povo de Deus se voltava para os ídolos, ao final do reinado de Salomão. Então, pouco antes de Jacó chegar a Betel, ele ordenou que fosse removida as imagens de deuses estranhos, né? Porque o primeiro caso ocorreu na família de Jacó. O segundo caso... Não, o primeiro caso, porque primeiro foi na família de Jacó. E o segundo caso já foi global, já foi o povo de Israel que se envolveu na idolatria. Foi na adoração do bezerro de ouro, onde não só uma família adorou, mas o povo de Deus ali como um todo adorou ao bezerro de ouro. E também, né, na época do reinado do rei Salomão, que foi marcado por frequente idolatria. Então, a idolatria ela não vem de hoje. Desde o princípio, Deus ele vem tratando isso no coração do homem. E de que forma, pastor, que Deus ele traz esse conhecimento? De que forma que Deus alerta ao homem a respeito dessa prática que tanto desagrada, porque faz com que o homem se afaste de Deus? Como que Deus faz? Deus usa pessoas, querido. Né? Deus, ele, por meio da sua palavra, assim como ele usou Jacó. Olha o que diz aqui, que Jacó, antes de ele chegar a Betel, ele ordenou a remoção dos deuses estranhos do meio da sua família. Por que que ele ordenou isso? Porque Deus ele não se agrada disso. Ele é o único soberano Deus, só a ele devemos adorar, só a ele devemos celebrar, só a ele devemos buscar. Ele é um Deus único, ele é um Deus verdadeiro. Não existe outro além dele, diz em Isaías 41:10, se não me falha a memória. Então, tudo que nos leva, tudo que extrai de nós adoração, tudo, e coloca Deus em segundo plano, é idolatria. Idolatramos quando colocamos o nosso sonho acima do sonho de Deus.
Idolatramos quando colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Idolatramos quando nós amamos exageradamente o nosso próprio corpo. Quando nós amamos exageradamente a nossa própria imagem. Né? Idolatramos quando nós depositamos a nossa confiança em uma imagem feita por mão de homens, né? Seja uma imagem de escultura, seja um desenho, seja um objeto, né? No caso dos judeus ali, na época dos amalequitas, né? Enfim, de todos aqueles povos que adoravam os deuses estranhos, eles tinham deuses que eram feitos de imagens de répteis, de quadrúpedes, de aves, e eles adoravam aquela imagem como se ela fosse Deus, como se ela pudesse fazer algo por eles. E isso os afastava da adoração ao verdadeiro Deus. Então, até no reinado de Salomão, né, o povo ainda frequentemente sofria por conta da idolatria. Porque Deus ele não tolera a idolatria, né? Deus ele não aceita. Inclusive, vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, que fala a respeito dos 10 mandamentos. Vamos lá ver o que fala. Olha só que interessante. Os 10 mandamentos. Moisés sobe, antes de o povo adorar o bezerro de ouro, lá no Êxodo, Moisés ele sobe ao Monte Sinai. E Moisés demora lá. E o povo se desespera. Né? O povo começa a achar que Deus os abandonou. Enfim, o povo caiu em tentação lá e fizeram um bezerro de ouro. Para que eles pudessem adorar, para que eles pudessem se sentir seguros, para que eles pudessem orar a esse Deus, para que esse Deus o ajudasse. Mas aquele Deus que os havia tirado do cativeiro do Egito havia acabado de fazer grandes coisas na vida daquele povo. Eles viram as 10 pragas, eles viram o mover, o agir de Deus ao favor deles no Egito. E mesmo assim, eles ainda, em determinado momento, eles fizeram esse ídolo e o adoraram. E olha que interessante, quando Moisés ele desce do Monte Sinai, ele desce com a tábua ou com a pedra dos 10 mandamentos. E aí Deus ele fala assim através dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só o que Deus fala: sou eu que tirei vocês. Eu que fiz aquelas 10 pragas. Eu que matei o Faraó e o seu exército por causa de vocês. Eu libertei vocês da escravidão do Egito. E aí no versículo 2, olha o que ele fala: Não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me rejeitam ou que me aborrecem. Olha o que Deus fala: que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me rejeitam, daqueles que não me escutam, daqueles que não querem saber de mim, daqueles que não estão interessados em me conhecer, daqueles que idolatram, daqueles que servem a deuses estranhos. E olha que interessante, né? Que ele diz, não farás para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima no céu, na terra e nem debaixo d'água. Deus ele é o primeiro e o segundo mandamento que Deus coloca entre os 10 mandamentos, que são a base de toda a Escritura Sagrada, que são a base de toda
toda a vontade de Deus, Deus ele coloca esses dois primeiros mandamentos. Não adorarás, não idolatrarás outros deuses. E aí você pensa, mas pastor, por que é então que essas religiões que adoram essas imagens, essas religiões que buscam esses deuses estranhos, por que é que eles fazem isso? Se eles sabem disso, se a Bíblia é clara em falar sobre isso. Lá em Romanos, onde nós lemos agora, o apóstolo Paulo diz assim que Deus os entregou às suas paixões infames. Deus os entregou. Eles não quiseram conhecer a Deus. Eles ouviram o que Deus disse, eles sabem o que Deus fala a respeito do que fazem, mas eles preferem amar mais a prática que eles fazem. Eles amam mais a si mesmos, colocando-se no lugar de Deus, do que ao próprio Deus. E Deus os entregou. Deus disse, se vocês querem isso, então tudo bem. Mas uma hora a consequência vai chegar. E o apóstolo Paulo ele foi mais longe. Ele diz assim que a ira de Deus está sobre essas pessoas. E aí você fala, pastor, mas por que eles continuam fazendo e não acontece nada? Porque tudo tem um tempo determinado. E Deus irá cobrar a cada um de nós, não somente a esses que praticam, mas a cada um de nós, eu e você. Deus irá cobrar de nós o que nós fizemos aqui nessa terra. Então, a idolatria é tudo aquilo que desvia o nosso olhar de Deus. É tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. É tudo aquilo que nos faz esquecer de que hoje nós estamos aqui, dormimos e levantamos, acordamos, porque o Senhor tem nos ajudado. Ele é a razão de nossa vida, Ele é a razão de nossa existência. E tudo que nós colocamos no lugar dele se torna um ídolo para nós, se torna um Deus estranho para nós. Amém? Então, a idolatria é tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? E agora nós vamos falar sobre o fascínio da idolatria. Existe um fascínio, né? Vamos entender o que é um fascínio. O fascínio da idolatria é a atenção, a ênfase que a idolatria ela provoca dentro de você e faz com que você a pratique. Ela é atraente. O fascínio é a atração que a idolatria produz dentro de nós. E existem motivos para que esse fascínio ele seja sobre a nossa vida. E nós vamos aprender aqui agora por que a idolatria era tão fascinante aos israelitas. Por que é que a idolatria ela é tão fascinante para nós? Né? Seres humanos, não para mim, porque eu já aprendi e é por isso que eu estou compartilhando isso com você. Porque a idolatria ela é tão fascinante para nós e foi também para os israelitas. Há vários fatores, há vários motivos. O primeiro deles, as nações pagãs que cercavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um Deus único. Eles criam que quanto mais deuses adorassem, melhor seria. O povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer ao mandamento de Deus e se manter afastado delas. O que foi que Deus falou nos 10 mandamentos? Não adore a outros deuses. Deus disse também para que o povo ficasse separado dos povos que cercavam a nação de Israel. Deus, ele manda que o povo de Israel não tenha envolvimento com os povos que viviam ali à volta de Israel. Mas o povo não obedeceu. E aconteceu aquilo que Deus não queria que acontecesse. O povo foi influenciado a adorar deuses estranhos. E assim foi a maneira como a idolatria fascinou. O primeiro motivo, né? O primeiro fator que fez com que o povo de Israel idolatrasse e começassem a adorar ídolos, o primeiro fator foi esse:
a aproximação do povo de Israel com os povos estranhos, com os povos que eram vizinhos ali à nação de Israel, que adoravam outros deuses e que viviam essa cultura afastadas do Deus verdadeiro. E qual a lição que nós temos já diante desse primeiro fator? Que nós devemos viver separados do mundo, porque o mundo adora, o mundo não adora a Deus, o mundo não está perto de Deus, o mundo não tem Deus, o mundo tem ídolo, o mundo tem afastamento de Deus por conta da sua idolatria, porque colocam os seus deuses acima do Deus verdadeiro. E nós não precisamos estar unidos ao mundo, mas precisamos nos afastar. Daí provém a palavra santo. Porque hoje nós somos santos? É porque nós não pecamos mais? Não. É porque nós separamos a nossa vida para Deus. É porque o significado da palavra santo significa separado. E hoje nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós começamos a observar o mandamento de Deus para as nossas vidas, o que é que nós fazemos? Nós nos separamos. Nós nos afastamos de toda a influência que possa nos levar à idolatria, ao pecado, à imoralidade, à cobiça, tudo aquilo que Deus ele reprova. Nós nos afastamos daquilo, para que não haja influência sobre nós. E o primeiro fator que levou o povo de Israel à idolatria foi esse: não obedecer ao mandamento de Deus, se aproximando ali das nações que cercavam o povo de Deus, que eram nações pagãs. Segundo, os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Muitas religiões pagãs incluíam imoralidade sexual religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas cultuais. Essa prática, sem dúvida, atraía muitos em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais de sua lei, sem o qual não haveria comunhão com ele. Então, o primeiro fator é a proximidade, a influência de outros povos. Foi um tipo de fascínio, favoreceu a idolatria no povo de Israel. O segundo fator foi que o fascínio que a idolatria exercia sobre o povo de Israel também era o quê? Porque Deus ele exige, olha lá, Deus ele exige, ele requer do seu povo que o seu povo o obedeça e que ande nos seus altos padrões de moralidade, Deus ele tem mandamentos, Deus ele tem exigências a todos aqueles que querem o servir, que querem o adorar e que o adoram de verdade. E os deuses pagãos das nações estranhas, eles não tinham essas exigências. Pelo contrário, muitas religiões pagãs naquele tempo e até os dias de hoje, viu, irmãos, incluíam imoralidade sexual religiosa no culto, tendo para isso prostitutas cultuais. E essa prática atraía muitos em Israel. Por sua vez, Qual prática? A prática da imoralidade sexual religiosa no culto. Ou seja, eles prestavam culto a um deus, se eu não me engano é Artemis. Eu me esqueci o nome do deus deles, do ídolo que eles adoravam. Mas era um ídolo, oh glória! Mas era um ídolo adorado, e no culto a esse ídolo eles praticavam ato sexual em cima do altar, oferecendo aquele ato ao seu Deus, Um Deus mentiroso, um Deus inexistente, um Deus criado por homens, que ao invés de ser realmente um Deus,
era realmente o pecado, né, encarnado, para tentar ali contra a vida desse povo, para que não houvesse comunhão com o povo, com Deus. Então, essa prática atraía muitos. Era uma das fascinações que estava sobre o povo de Israel. As facilidades, os prazeres, né, da sua religião, da religião dos povos vizinhos, atraía o povo de Deus também. E não é diferente nos nossos dias, né, irmãos? Venhamos e convenhamos que hoje o povo só quer facilidade, né? O povo hoje quer adorar um Deus que faça tudo por ele. O povo hoje quer adorar deuses que não podem fazer nada por eles, porque esse Deus não exige nada deles, né? E terceiro, por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela às vezes oferecia em bases limitadas benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filhos. Olha só, as fascinações que estavam sobre o povo de Israel, para que eles idolatrassem, né? Eles eram atraídos pelo quê? Pela imoralidade sexual, que era tido como culto, né? Elas eram atraídas por quê? Porque os deuses da fertilidade prometiam nascimento de filhos. Os deuses do tempo, sol, lua, chuva e etc., por aí vai, prometiam as condições apropriadas para as colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas. Daí muitos se dispunham a servirem aos ídolos. Irmãos, quando falamos que a palavra de Deus é atual, você percebe que isso é verdade? Ela é atual demais. O que acontece? Por que é que hoje as pessoas acabam servindo a ídolos, servindo a deuses estranhos? Porque estão fascinadas, estão atraídas pelos benefícios que essas religiões propõem para elas. É por isso. Olha que interessante. Olha que tremendo. Existiam os deuses da fertilidade, né, que prometiam o nascimento de filhos, ou seja, aqueles que não podiam ter filhos, aqueles que até mesmo Deus havia trancado o seu ventre. Não era tempo de terem filhos, mas queriam de todo jeito e iam buscar em deuses estranhos, em deuses da fertilidade, a promessa de terem filhos. Os deuses do tempo prometiam as condições apropriadas para as colheitas abundantes, e os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. Olha que interessante. Hoje nós temos vários tipos de religião, vários tipos de denominação, de igrejas, né? E a maioria dessas religiões, dessas igrejas, elas exercem esse fascínio também do ídolo sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque só fala de bênção, porque só prega coisa boa, só prega que tudo vai dar certo, que você vai ser rico, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te honrar, que você vai ter muitos filhos, que você vai vencer todas as lutas e todas as batalhas que se põem diante de você. E quando você chega em alguns, né, não podemos generalizar, mas em alguns desses lugares você percebe que não há verdadeiramente a adoração ao único e verdadeiro Deus ali, que adoram a si mesmos, adoram os seus líderes, adoram até mesmo os pastores, os padres, né, adoram ao homem que está ali profetizando ou proferindo palavras de bênção sobre a sua vida. Isso também é adoração a ídolos. Essa é a fascinação da idolatria. É aquilo que atrai a você a estar naquele ambiente. É aquilo que atrai a você a dar aquela oferta, a fazer aquele voto, né? Como hoje está muito normal isso, né?
fazer voto, essas coisas. Não que isso seja errado, mas dependendo da forma como é feito, Deus não se agrada, porque isso é o fascínio da idolatria. A pessoa às vezes ela quer receber um milagre, ela vai e faz um voto ali de 10 mil reais para que a empresa dela prospere, para que ela possa ser abençoada e ter um filho, para que ela possa vencer as suas causas na justiça. Ela vai lá e dá 10 mil reais de voto para ela receber essa bênção. Mas ela não tem coragem de comprar 10 mil reais de cesta básica e abençoar uma pessoa de todo o seu coração, sem esperar nada em troca. Então é uma pessoa que está assim, fascinada pela idolatria a si mesmo. São pessoas que adoram na verdade somente a si mesmo, não estão preocupadas com a opinião de Deus. Porque Deus ele abençoa, ele consola, ele cura, ele liberta, ele ama, mas ele também repreende, ele também ensina, ele também disciplina. Ele é o nosso Pai verdadeiro. Ele é o único Deus. Não há outro além dele. Aleluia. Então a idolatria ela exerce um fascínio sobre aquele que se torna um idólatra e também aquele que não é. Temos de ter muito cuidado para não se tornarmos um idólatra. E se nós estivermos sendo um, que nós possamos nos arrepender, né, irmãos? Porque não vale a pena. Os 2 primeiros mandamentos de Deus já reprovam essa prática. Vamos lá, a natureza real da idolatria. Qual é a natureza da idolatria? A Bíblia deixa claro que o ídolo nada é. Jeremias capítulo 2, versículo 11. E Jeremias 16, 20. Eita, entrou um cisco aqui. Aleluia. Vamos lá, Jeremias capítulo 2. Vamos ver o que Jeremias fala ao respeito da natureza da idolatria. Jeremias 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Qual é a natureza? A natureza da idolatria é o engano, é a mentira, é a falsidade, é a criação de algo que nunca existiu. Vamos lá. Jeremias 2:11, olha só o que diz. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto, ou seja, entendendo que não são deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Olha só o que Deus usou Jeremias para falar. Você já viu alguma nação de deuses estranhos? Algum povo que adora deuses estranhos, reconhecendo que esse Deus que ele adora não é um Deus e abandonando a ele? Olha o que Deus fala. Todavia, porque eles não fazem isso. Os povos, essas pessoas que adoram, eles não abandonam a sua prática, eles não abandonam o seu Deus, eles servem o seu Deus com fidelidade. É isso que está querendo dizer aqui. E Deus fala assim, todavia, mas o meu povo, ele trocou a glória dele pelo que é de nenhum proveito. Aquele que vive essa prática desde que se conhece por gente, que foi ensinado dessa forma e que vive isso hoje como algo comum na sua vida, essa pessoa não conhece outra coisa. Agora Deus fala que o povo dele trocou a sua glória. O povo dele, o povo de Deus, aquele que conhece a Deus, aquele que já viveu experiências com Deus, ele trocou isso. Ele trocou por algo que não tem proveito nenhum. Ou seja, trocou a verdade pela mentira. Trocou o certo pelo duvidoso. Jeremias capítulo 16, versículo 20. Vamos lá. Aqui. Fará um homem para si deuses, que contudo não são deuses?
Fará um homem para si Deus que não é Deus? Portanto, eis que lhes fareis conhecer desta vez, e lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias, o livro de Jeremias, ele fala muito a respeito do cativeiro que Israel sofreu por conta da própria idolatria, né? A desobediência a Deus. E aqui nesse capítulo está falando sobre o cativeiro e também sobre o livramento de Israel. Por quê? Porque eles foram para o cativeiro, eles foram cobrados. A ira de Deus caiu sobre eles, né? Deus estava ali disciplinando o seu povo. Mas Deus também falava e profetizava por meio de Jeremias de que iria sim libertar, ia dar livramento ao povo de Israel, que iria lavá-lo, que iria remi-lo. Então, a natureza da idolatria, ela é o engano, ela é a mentira, é a ilusão. Samuel chama os ídolos de vaidades. Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é. Quer anotar aí as passagens? Pode anotar. Em nome de Jesus. Vamos voltar aqui. Samuel chama os ídolos de vaidade. Então, a natureza real da idolatria também é a vaidade. Isso é 1 Samuel 12, versículo 21. E Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 10, 19 e 20. Por essa razão, os salmistas frequentemente zombavam dos ídolos. Salmos 115, do versículo 4, do verso 4 ao verso 8. Salmos 135, do verso 15 ao verso 18. Vamos ler aqui um versículo de cada um aqui, tá? Que tem 2. Vamos aqui para nós ganharmos um pouco de tempo. Aleluia. Vamos ler agora 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo declara expressamente que o ídolo nada é. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Olha o que Paulo fala: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha o que Paulo diz: que aquele que serve ao ídolo, que aquele que serve ao Deus estranho, ele não serve ao que ele pensa que está servindo. Mas aqui Paulo está dizendo que ele serve a demônios. Né? São principados, são potestades que estão por trás do engano que está em sua mente, em seu coração. Então, o fascínio do mal, da idolatria sobre nós, o que atrai o nosso coração é as bênçãos, é as facilidades, né? E até os salmistas, né? Frequentemente nos salmos você vê os salmistas zombando dos ídolos. Vamos lá, Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, do 4 ao 8. Vamos lá, irmãos. Pega a sua Bíblia aí, não desanima não. Vamos até o fim, em nome de Jesus. Salmo 115. Do 4 ao 8. Diz assim: os ídolos deles são prata, ouro, obras das mãos dos homens.
Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Olha o que o salmista fala. Que o ídolo não tem vida, o ídolo não existe. E o salmista, no versículo 8, ele fala que todos aqueles que adoram isso se tornem semelhantes a eles. Aleluia. Então o ídolo nada é, o ídolo não tem vida, o ídolo não existe. O ídolo é algo criado pelo homem por meio de uma fascinação demoníaca. É isso. É uma forma que o próprio diabo e os seus demônios encontraram de fazer com que essas pessoas sejam afastadas de Deus. De fazer com que essas pessoas não reconheçam Deus na vida delas e que adorem a esses ídolos para que sejam condenadas, porque Deus ele não aceita e não divide a sua glória com ninguém. Vamos lá. Por essa razão o salmista frequentemente zomba dos ídolos, os profetas também. 1 Reis 18, 27, quando Elias vai combater contra os 850 profetas de Baal, ele começa a zombar contra os profetas de Baal e dizer a eles: cadê o Deus de vocês? Nossa, ele está demorando, né? Porque ele não existia, era um engano aquilo que eles viviam. Então a idolatria, a natureza dela é o engano. Por trás de toda a idolatria, há demônios que são seres sobrenaturais, controlados pelo diabo. Tanto Moisés, em Deuteronômio 32, 17, quanto o salmista, no Salmo 106, 36 e 37, associam os falsos deuses com demônios. Vamos lá. Deuteronômio 32, 17. Vamos ler aqui, para que nós possamos ter um melhor entendimento. Oh, glória! Que estudo abençoado, né, irmãos? Eu, sinceramente, fico maravilhado com a palavra de Deus. Apesar de eu já o ter estudado, apesar de eu já ter esse conhecimento, cada vez que eu torno a ler isso, cada vez que eu passo por essas passagens bíblicas, o meu coração se alegra por demais. E ao mesmo tempo se entristece, porque eu me alegro por hoje eu viver uma vida longe desse tipo de prática. Mas eu me entristeço por saber que há pessoas que eu amo, há pessoas que estão próximas a mim e que praticam esse tipo de iniquidade, mas não sabem. Mas eu creio que pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome e na palavra de Deus, eles serão libertos e não adorarão mais a esses deuses, para a glória de Deus. Deuteronômio 32, 17. Deuteronômio 32, 17. Olha o que Moisés disse: sacrifícios oferecem aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram vossos pais. Olha só o que Moisés fala a respeito da adoração a outros deuses. Sacrifícios ofereceram aos demônios. Irmão. Olha a gravidade disso. O inimigo é sujo. E da mesma forma que nós cremos em um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que faz nações, vidas por nós, dessa mesma forma existe também o mal. O mal está aí para poder destruir você, para poder te enganar. E Deus persistindo dentro da sua palavra, falando que não é para você fazer isso, mas você continua fazendo porque é atraído pelas facilidades,
E evangelho é cruz, evangelho não é facilidade. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Quando Jesus afirmou isso, ele estava dizendo que vocês vão passar momentos difíceis, sim. Vocês vão sofrer, sim. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. Vai passar esse sofrimento, vai passar essa luta, mas vocês precisam permanecer na verdade da minha palavra. Vamos lá, Salmo 106. Salmo 106, 36 e 37. Diz assim: e serviram os seus ídolos, que vieram a ser o quê? Um laço, uma armadilha. 37. Demais disto, serviram aos ídolos, que vieram a ser uma armadilha. Servir a ídolos é servir a demônios. Servir a ídolos é cair na armadilha do diabo. 37. Demais disto, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Eita Deus, hein? Olha só o tipo de religião. Existia e ainda existe, né? O ocultismo nos dias de hoje, que há pessoas que sacrificam a vida dos seus filhos aos ídolos, né? Aquele Deus que foi criado por homens, acreditando que irá receber uma grande bênção, acreditando que irá conquistar e que irá... E às vezes o diabo tem poder. A pessoa ainda até alcança aquilo que ela almeja, mas só que ela perde a sua salvação. E a Bíblia, Jesus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta você servir um Deus que está te enganando e que está te conduzindo, te levando para o inferno. Um Deus que você ou outra pessoa criou e você crê que ele pode fazer algo por você, mas ele não pode. E tudo que essa fé que você tem no ídolo está produzindo na sua vida é condenação, é o afastamento de Deus. Estamos falando hoje da idolatria. Muitos não reconhecem a sua idolatria. Ainda associam os falsos deuses com demônios, né? Moisés, o salmista, os falsos demônios, falsos deuses, aliás. Note também que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. As coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. 1 Coríntios 10, versículo 20 também fala de que aquele que serve a um ídolo, a uma imagem, algo feito por mãos de homens, está sendo enganado por Satanás e sacrifica, né, e adora não a Deus, mas adora o próprio diabo, adora o próprio demônio. Isso é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra do Senhor que diz. O poder que age por detrás da idolatria e dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles, Satanás, como o Deus deste século, exerce vasto poder nesta presente era iníqua. Oh glória! Então quem está por trás do engano da idolatria? É o próprio diabo, é o próprio pai da mentira. Deixa eu pegar o negócio que estava no chão aqui. Então, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele realmente quer te destruir, ele realmente quer acabar com a tua raça, com a minha raça. Realmente ele está condenado e ele quer levar o maior número de pessoas com ele para a condenação eterna. E ele usa de artimanhas, ele usa de ilusionismo, de enganação, ele usa de sedução. Você já viu o traficante, que é servo, né, também do inimigo? Você já viu como que ele age, como que ele alicia menores para o tráfico? Ele oferece vantagens, ele oferece bênçãos, ele oferece regalias. E eles são fascinados por isso. São fascinados pelo poder, pelo ter, pelo ser. Eles acabam sendo atraídos e acabam se entregando a essa também idolatria, porque não deixa de ser idolatria.
Então, a natureza real da idolatria é o engano, né? Eu posso dizer até que assim como nasceu o pecado no coração de Lúcifer, quando ainda era um anjo de luz, assim também nasceu a idolatria, porque ele amou a si mesmo acima de tudo. E a Bíblia diz que ele não se firmou desde o princípio, que ele é desde o princípio mentiroso e o pai da mentira. Ele tem poder para produzir falsos milagres. Outra coisa que faz com que, outro engano, né? Que faz com que as pessoas acreditem que estão servindo a Deus. Olha só, Satanás tem poder para produzir falsos milagres. Vamos ver aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha só, tem muita gente dentro de igrejas adorando a ídolos, adorando a pessoas desviadas da verdadeira adoração a Deus, que pensam que estão com Deus, que pensam que estão andando, que estão adorando a Deus, mas estão adorando demônios, mas estão adorando a ídolos, e acham, estão sendo enganadas de tal maneira que pensam estar servindo a Deus por conta dos milagres que elas veem. Mas a Bíblia diz que até o Satanás ele pode produzir falsos milagres, né? Ele pode também se transfigurar, se transformar em anjo de luz. Ele não vai vir de uma maneira terrorista, apesar de ele estar agindo dessa maneira em muitos lugares no mundo, mas ele vai vir sorrateiramente, ele vai te enganar. Ele vai se mostrar uma bênção para você, mas ele deseja a tua condenação eterna junto com ele. Ele tem poder para produzir falsos milagres, maravilhas de mentira, curas, e de proporcionar às pessoas benefícios físicos e materiais. Sem dúvida, esse poder contribui, às vezes, para a prosperidade dos ímpios. Então, Deus é comigo. Deus é na minha vida. Olha o milagre que ele fez. Olha isso que ele fez. Mas o inimigo ele tem poder, filho. Ele tem poder também de fazer milagres. Ele tem poder de te dar coisas materiais e de te enganar. Então, abra os olhos. 3. A natureza real é o engano, certo? E desse engano ele também usa o seu poder para enganar. 3. Percebemos a correlação entre a idolatria e demônios claramente entre as práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, bruxaria, a necromancia e coisas semelhantes, segundo as escrituras. Todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto. Ou seja, cada uma dessas práticas, espiritismo, magia negra, seja qual for a magia, leitura da sorte, feitiçaria, bruxaria, necromancia e coisas semelhantes a estas, todas elas exigem uma determinada submissão ou um determinado culto. É necessário oferecer algo, é necessário fazer algo para que possa exercer esse tipo de poder aqui também. E você cultua a demônios, você cultua o próprio diabo, e se enganando pensando que é de Deus, pensando que é Deus que está no negócio, mas não é. 4. O Novo Testamento declara que a cobiça é uma forma de idolatria.
porque é egoísmo, né? É a conexão. Nossa, eu que escrevi aqui e tô com dificuldade de ler, imagina, né? Meus irmãos, eu tô rindo aqui, mas é um assunto muito sério que nós precisamos vigiar muito, porque ele é astuto e nós só podemos resistir a isso, nós só podemos ser livres e ter livramento sobre esses males, esses enganos, por meio da palavra de Deus. Não existe outro meio. O Novo Testamento declara que a cobiça é uma forma de idolatria. A conexão é óbvia, pois os demônios são capazes de proporcionar benefícios materiais. Uma pessoa insatisfeita com aquilo que tem e que sempre cobiça mais, não hesitará em obedecer aos princípios e vontades destes seres sobrenaturais, que conseguem para tais pessoas aquilo que desejam. Embora tais pessoas talvez não adorem ídolos de madeira, de pedra ou imagens, adoram demônios que estão por trás da cobiça e dos desejos maus. Logo, tais pessoas são idólatras. Dessa maneira, Jesus declara: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Paulo diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então, a natureza da idolatria é o engano, é a fascinação. A natureza da idolatria é aquilo que te convence de que você ali irá obter algum benefício, né? E você recebendo esse benefício, você é enganado. Você é levado a crer que é Deus que está te abençoando, mas na verdade você está adorando ao próprio Satanás. Isso é muito sério, irmãos. Quem nunca fez isso um dia, né? Quem nunca se adorou, quem nunca foi egoísta, quem nunca serviu a religiões que servem e que adoram e que até oram pela intercessão desses falsos deuses, dessas falsas imagens. Vamos lá. Então, nós vimos até aqui, deixa eu fazer uma... Nós vimos até aqui o que é idolatria, o que é que fascina as pessoas a idolatrarem, o que leva as pessoas a cometer idolatria. O engano de Satanás, né? O egoísmo, a cobiça, o egocentrismo, né? O desejo exagerado no seu coração. Tudo isso provém, né, do mal. E isso acaba te levando a idolatrar, porque você acaba cedendo, né, as suas vontades e sendo enganado crendo que Deus está abençoando. Vamos lá. E a aversão de Deus à idolatria. Deus, ele tem aversão da idolatria. Quando eu vi essa palavra, eu falei: meu Deus, que palavra forte, mas eu não sei o que é. E eu fui pesquisar, olha o que é. O que é aversão? Aversão é sentimento de repugnância em relação à pessoa ou coisa. Repulsão, antipatia, rancor, ódio. Olha só, Deus, ele odeia a idolatria. Ah, pastor, mas Deus ele ama, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Irmão, isso é muito sério. Como assim? Se Deus odeia a idolatria, ele vai amar o idólatra? Se Deus odeia o pecado, ele vai amar o pecador? Como isso? O pecador, ele é o pecado. E ele vai ser odiado por Deus também. A idolatria, ela é pecado. E aquele que idolatra, Deus, ele vai amar aquele que idolatra e não a idolatria? Aquele que idolatra, ele é o que ele é. Ele é o que ele faz. Então ele vai ser odiado também por Deus. Então a idolatria, irmãos. Por isso que nós estamos falando aqui. Que a idolatria é o afastamento de Deus. A idolatria te afasta de Deus. Por quê? Porque você, em vez de ser reconciliado com Deus, porque você quando pecou já se tornou inimigo de Deus, em vez de você se reconciliar com Deus, não. Você permanece sendo inimigo de Deus
e agora você passa a ser adorador dos inimigos de Deus. Passa a ser um inimigo do Senhor, e a ira do Senhor está derramada sobre a vida daqueles que estão vivendo no pecado. Olha só, vamos entrar agora nesse tema, vamos permanecer aqui. O que é aversão? Repugnância, antipatia, repulsão, rancor, ódio. Deus, ele tem ódio. Deus odeia a idolatria e também o idólatra. Deus não tolera nenhuma forma de idolatria. Ele advertia frequentemente contra a idolatria no Antigo Testamento. Os 2 primeiros mandamentos são diretamente contra a idolatria. Êxodo 20, versículo 2, 3 e 4. Esta ordem foi repetida por Deus em outras ocasiões. Em Êxodo 23, Êxodo 34, Deuteronômio 4, Deuteronômio capítulo 6, Josué capítulo 23, Juízes capítulo 6, 2 Reis capítulo 17, 35, 37 e 38. Vinculada à proibição de servir a outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens das nações pagãs na terra de Canaã. Aleluia. Além da proibição de servir aos ídolos, Deus ainda manda que o povo, quando fosse chegar na terra de Canaã, a qual ele havia dado ao povo, que o povo quebrasse esses ídolos. Vamos terminar aqui, tá, irmãos? O Novo Testamento também adverte todos que creem em Deus contra a idolatria. A idolatria hoje tem várias formas. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo e noutras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiarem em Deus somente. Ela ocorre dentro da igreja, quando seus membros pensam que podem participar e desfrutar da salvação e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Assim, aqui está o porquê o Novo Testamento nos ensina a não sermos cobiçosos e nem avarentos e nem imorais. Colossenses capítulo 3, versículo 5, Mateus capítulo 6, 19 ao 24, Romanos 7, 7, Hebreus 13, 5 e 6. Fugindo assim de todas as formas de idolatria. O Novo Testamento nos ensina a fugir de todas as formas de idolatria. Deus reforça suas advertências com a declaração: fugir da idolatria. Conclusão: que não venhamos a ser idólatras. E se reconhecermos essa prática em nós mesmos, que nós possamos nos arrepender e adorar somente ao único e verdadeiro Deus. Então, se você reconhece que você tem ídolos, se você reconhece isso hoje, graças a Deus que você está aqui participando, porque você pode se arrepender. Você pode, Deus te dá esse momento, Deus te dá essa oportunidade de você se arrepender dessa prática. Então nós vimos aqui hoje sobre a idolatria, irmãos. Idolatria é algo muito sério. Abandone isso, abandone essa prática. Envie aqui esse vídeo para pessoas que você conhece e você sabe que elas são idólatras. Conversa com elas, falem que Deus não quer que elas vivam nessa situação, porque elas estão vivendo debaixo da ira de Deus, e Deus tem o melhor para essas vidas, a partir do momento que se arrependam. Então a idolatria é algo nocivo para a vida de todo ser humano. Que nós possamos, por meio desse estudo, conduzir, as pessoas até Cristo. Que nós possamos ensinar isso para as pessoas sobre a idolatria, porque muitos hoje estão sendo enganados, mas não sabem, tá bom? Então nós ficamos por aqui com mais um conteúdo aqui do canal ID Sem Fronteiras. Eu sou o pastor Maico. Que Deus abençoe a tua vida
E se você ficou conosco até aqui ao final, deixa a paz do Senhor aqui nos comentários. Deus abençoe a sua vida. São 1h20 mais ou menos ali de conteúdo, mas um conteúdo abençoado, esclarecedor, e que você pode ali acompanhar também com a sua Bíblia e ver que tudo que foi falado aqui nesse conteúdo é bíblico, né? Está na Bíblia Sagrada. Então, Deus está falando por meio da sua palavra, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que nós possamos agradecer a Deus nesse momento e louvá-lo por essa palavra, porque Ele nos deu hoje livramento. O Senhor nos guardou, o Senhor está nos amando, nos ensinando a caminhar pelo caminho da sua vontade, para que possamos ser salvos para a sua glória, para a eternidade. Amém? Deus abençoe. Vamos orar e encerrar aqui esse conteúdo para a glória de Deus. E se você quiser, dá uma sugestão aqui sobre um conteúdo que você deseja saber ou falar aqui no canal, tá bom? Deus abençoe, oremos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço pela sua palavra, Senhor, que tem aberto os nossos olhos, Pai, espirituais. Que o Senhor possa nessa jornada de nossa vida, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos de muitas pessoas que estão sendo enganadas. Que todo o poder das trevas, todo o poder do demônio, Pai, todo o poder, ó Deus, do diabo e dos teus anjos, ó Deus, venham ser quebrados, ó Pai, por meio dessa palavra, por meio, Senhor, deste conteúdo aqui do canal, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esse vídeo possa ser compartilhado, que esse vídeo possa ser, ó Deus querido, propagado, Senhor, e que pessoas possam se arrepender, ó Pai, da idolatria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti que haja salvação, que haja libertação, que haja cura e que possamos estar perto do Senhor para a sua vinda, Pai. Assim eu te glorifico e te agradeço por esse momento. Seja feito o teu querer, Pai. Seja feito, Senhor, a tua vontade. Que toda honra e glória é do Senhor e para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até o próximo conteúdo aqui do canal. E não se esqueça, você que não nos conhece e gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que você possa também curtir, claro, deixar o seu like para o melhor engajamento aqui desse conteúdo, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E também não se esqueça de deixar aqui o seu comentário dizendo a paz do Senhor Jesus, para que eu possa saber que você ficou comigo aqui até o fim desse conteúdo. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tchau.